Então, é um mito ou é verdade que a psicanálise é a ciência da felicidade? Que a psicanálise vai buscar formas para que as vidas sejam vividas de uma forma mais feliz, com mais realização, mais prazerosa. Ou seja, com menos sofrimento, com menos dor, com menos problemas. E aí, é verdade ou mito? Pois é, eu escolhi começar a matéria com essa questão que para mim é fascinante, que é a questão do prazer. E a psicanálise, ela tem uma compreensão bastante sensível, não sobre como as nossas experiências humanas devem ser ou deveriam ser um ideal, mas com como as nossas experiências são, como nós vivemos essas experiências. E a psicanálise, nós veremos ao longo da aula e ao longo das aulas, ela não surge de uma forma puramente teórica. Ela não surge de um pensamento abstrato, teórico, conceitual. Ela surge da escuta clínica. O começo da psicanálise é a escuta. Freud começa a escutar pacientes que estão sofrendo e escutando esse sofrimento, escutando a intensidade dos problemas que essas pessoas estão passando, ele se pergunta, né? Como é o psiquismo humano? Como é a dinâmica da vida psíquica humana? O que leva ao sofrimento humano? Então a psicanálise, ela vai investigar como nós vivemos, como nós sentimos, como nós sofremos a partir da escuta. E o que Freud percebe então? Né, que o sofrimento ele tem a ver com as histórias singulares de vida. E tem a ver não só com o que acontece nessas histórias de vida, mas como aquilo que acontece é vivido. E como aquilo que acontece são criados sentidos, né? Nós somos seres que dotam o que vivem de sentido. Então, nessas histórias que foram vividas, no que aconteceu naquela vida, que sentidos foram criados? E Freud se depara então com a questão de que na vida humana nós estamos buscando prazer. E o prazer para a psicanálise significa o alívio do desprazer, o alívio das tensões, reduzir as tensões, certo? E aí a gente chega na nossa frase inicial, que é: seria então a psicanálise uma ciência da felicidade? Buscar entender como é que as pessoas querem ser felizes, tentam ser felizes, conseguem ser felizes? Se começa com a escuta do sofrimento, será que chega nessa forma de conhecer os caminhos da felicidade, os caminhos do prazer? Então, a psicanálise, ela vai ter uma compreensão de que nossa vida psíquica, nossa vida subjetiva é marcada pelo conflito. Se as pessoas estão vivendo conflitos em relação aos seus desejos, conflitos em relação aos seus sentimentos, conflito nos relacionamentos com as outras pessoas, não é porque há algo de errado ali.
Não é porque ela está fazendo algo errado, há uma falha a ser corrigida, há uma falta a ser compensada. A verdade é, nós, humanos, somos marcados pelo conflito. Essa é uma primeira constatação. A outra é, claro que a gente quer eliminar o sofrimento. Claro que a gente quer sofrer o mínimo possível. Se não der para desaparecer o sofrimento, que pelo menos ele diminua. Mas o sofrimento é inevitável na vida humana. Enquanto estivermos vivos, sofreremos. Em um livro de 1930 chamado O Mal-Estar na Civilização, Freud fala de uma forma muito sensível sobre as fontes desses sofrimentos. Ele diz assim, por mais que a gente busque felicidade, a sensação de estar feliz, ela geralmente é breve na nossa vida. Nós temos momentos de felicidade, eles não se prolongam. Até porque é uma felicidade que dura e continua, ela acaba se tornando tédio. Porque se estamos felizes por conseguir algo, nós vamos desejar um novo algo. Então, o que ele está dizendo é que a felicidade acaba acontecendo em momentos felizes. Enquanto isso, o desprazer é muito mais fácil de experimentar. E a gente se depara com sofrimento nas mais diversas situações da nossa vida, nas mais diversas circunstâncias, mesmo que a pessoa tente evitar, mesmo que a pessoa busque fazer tudo para que não haja sofrimento, haverá sofrimento. As três principais fontes do sofrimento que Freud menciona para falar do quanto o sofrimento é inevitável são o nosso corpo, porque o nosso corpo sente dor, o nosso corpo sente incômodo, sente fome, sente sede, sente sono, sente frio, sente calor, nosso corpo sente. Estar vivo é estar numa permanente troca com o meio e essas trocas envolvem falta, carência, desconforto, dor. Além dessa questão de um corpo vivo que passa por todos esses estados, pode ser que esse corpo adoeça. E com o adoecimento vem todos os sofrimentos decorrentes do adoecer do corpo. Além disso, inevitavelmente nós somos seres que morrem. E isso está marcado, na nossa corporeidade, a nossa finitude. Então, o corpo é a primeira fonte de sofrimento. A segunda fonte de sofrimento que Freud menciona é o mundo externo, a natureza. Porque por mais que a gente tenha avançado em compreender e em dominar a natureza, por exemplo, nesse momento eu não tenho medo de que um animal selvagem se alimente de mim, embora esse perigo exista, embora animais selvagens sejam perigosos para nós, porque nós somos mais frágeis. Mas isso não quer dizer que a natureza esteja totalmente controlada e que a proteção esteja garantida. Afinal, pode ser que aconteça uma tempestade e inunde tudo, pode ser que aconteça um furacão, um terremoto, pode ser que aconteça as mais diversas catástrofes naturais e o mundo como ele está desmorone, o mundo como ele está se transforme completamente, haja muitas perdas, haja muito sofrimento mais uma vez. E um exemplo de como a natureza vem e mostra que ela não está totalmente sob o nosso controle e que as coisas tais como a gente conhece podem vir e mudar por força da natureza é a própria questão do vírus, do coronavírus, da pandemia.
né? Em um momento a gente começou 2020 com uma certa noção de como o ano seria, com alguns planos, com uma organização, e vem a natureza, vem com um vírus que é altamente transmissível, que se transmite no nosso contato e que muitas pessoas podem se infectar e dessas pessoas muitas podem precisar de atendimento hospitalar. Infelizmente, muitas estão morrendo. Então está aí as fontes de sofrimento trazidas por Freud. A primeira, o nosso corpo, a segunda, a natureza. E a terceira, Freud fala de uma fonte que traz um sofrimento, que são as nossas relações humanas, né? O quanto nós sofremos quando alguém que nós amamos nos machuca, quando alguém que é importante pra gente nos rejeita, quando alguém que é especial para nós nos decepciona. Como as nossas relações, nossa, fazem a gente sofrer. E aí pensa, nossa, mas se as relações fazem a gente sofrer tanto assim, por que a gente não desiste? Né? Por que a gente não vai viver lá, independente, autossuficiente, eu me basto? Não, porque nós somos humanos e sermos humanos significa que esses vínculos também são fundamentais. Se a gente pensa numa tartaruguinha nascendo, não sei se vocês já viram uma tartaruguinha nascendo. A tartaruga, ela quebra o ovinho e ela já tem um instinto que faz com que ela saia andando em direção aonde terá o alimento, né? Agora imagina um neném humano depois que nasce. Quanto tempo que ele depende da mãe ou da pessoa que cuida, né? Da mãe, do pai, de outras pessoas cuidadoras e responsáveis para se alimentar. Quanto tempo a gente demora para conseguir segurar um talher? Imagina para conseguir a nossa própria comida. Somos seres que, se sobrevivemos, é porque fomos muito cuidados, intensamente cuidados, continuamente cuidados. O cuidado é o que torna possível a nossa existência. O cuidado de um outro, de uma outra pessoa significativa que se importa com a gente, que se preocupa com a gente, que cuida da gente, nessa ligação afetiva tão forte que é a ligação de cuidado. Ou seja, ao mesmo tempo que as nossas relações com as outras pessoas são assim tão fundamentais, tão constitutivas do que nós somos, elas também são fonte de sofrimento. Então, lá está Freud em um livro chamado O Mal-Estar na Civilização, dizendo das nossas fontes de sofrimento. Ai, Marcela, quer dizer então que a psicanálise é esse pessimismo todo, fala do quanto a gente sofre, do quanto a gente é dependente, do quanto a gente é vulnerável, do quanto a gente é frágil. É isso? Pois é. Essa é a psicanálise. Não temos como escapar do conflito, não temos como escapar do sofrimento. E aí, ficamos sem saída? Pois é, e aí eu vou apresentar para vocês outra questão muito interessante da psicanálise, que é: somos seres conflituosos? Somos seres faltantes? Somos seres que não chegam a essa felicidade completa, total, irrestrita, sem limites? Não somos seres que não conseguem ser totalmente, completamente felizes. Lá está o sofrimento, inevitável, mas embora a gente não consiga eliminar o sofrimento, embora a gente não consiga impedir os sofrimentos, a psicanálise ela vai atuar na construção de sentidos. Como é que a gente se relaciona com aquele sofrimento?
Como é que a gente lida com aquele sofrimento? Que sentidos são construídos para os sofrimentos que a gente vive? Então, embora não seja possível uma vida sem sofrimentos, é possível uma vida em que cada pessoa lide de novas formas com o que sofre. Cada pessoa lide em novos processos de construção de sentido, em que a pessoa se sinta mais ativa, em que a pessoa se sinta fortalecida em relação aos sofrimentos que viverá. Então, compreendendo a vida psíquica como essa busca por prazer, a redução das tensões, o alívio dos desprazeres, né? Toda essa parte conceitual, o tempo inteiro a psicanálise está relacionada com a prática clínica, que é uma prática de escuta do sofrimento. E não só escuta, de elaboração, de ressignificação, de cuidado. Então, ainda que a gente não possa deixar de sofrer, a gente pode ter uma forma mais sensível, cuidadosa, ativa, criativa, uma forma singular que tem a ver com a história de cada pessoa para lidar com esses sofrimentos, para compreender esses sofrimentos, para transformar a relação com o sofrimento. Então, não, a psicanálise não é a ciência da felicidade. A psicanálise não acredita que existe uma receita para que a gente possa ser sempre feliz, que existe uma receita para que a vida possa ser muito prazerosa. Até porque o que é prazeroso para cada pessoa é muito único. A psicanálise nos compreende como desejantes. A compreensão psicanalítica é aquela que visa compreender esse movimento do desejo. E é sobre isso que nós vamos falar mais ao longo das nossas aulas.